Rivadavia Serafim da Silva, mais conhecido como Riva, o Justiceiro ou Músico Justiceiro, foi um homem que agiu como justiceiro na cidade de São Paulo, na periferia Marconi, no início dos anos 80. Ele foi responsável por cerca de 8 assassinatos, mas foi o suficiente para deixar um legado de respeito entre os moradores da periferia e medo entre os bandidos. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou contar a história de Riva, o Justiceiro. Observação: sobre a sua história não se tem muitas informações, então se eu contar algum erro aqui em relação a isso, fica aqui o meu pedido de desculpas. Rivadavia Serafim da Silva nasceu na região nordeste do Brasil. Saber o estado no qual Riva nasceu é um pouco difícil, mas algumas pessoas acreditam que tenha sido no Ceará. Sobre a sua data de nascimento não se tem uma informação muito precisa, mas acredita-se que ele tenha nascido na década de 60. Como todos nós sabemos, a região do Nordeste sempre enfrentou e ainda enfrenta diversos problemas sociais, como desemprego, moradia precária, falta de saneamento básico, saúde pública em estado crítico, defasagem e pouca diversificação da agricultura e da indústria. A situação fica pior ainda quando falamos de estiagem, fenômeno que afeta a região da Caatinga, em que um determinado local pode passar até anos sem receber chuva, o que nos leva a outro problema da região, que é a fome. Devido a esses problemas, muitas famílias migraram da região Nordeste para as regiões do Centro-Oeste, Sul. Em meio a essas pessoas estava Rivadavia, que foi para a cidade de São Paulo em busca de uma vida melhor. Nessa cidade ele morava na favela Marconi com a sua esposa e mais a sua mãe. Nessa comunidade, assim como muitas ao redor do Brasil, era dominada por traficantes que acabavam impondo algumas ordens, como o toque de recolher, onde em um determinado horário ninguém pode ficar na rua. Esse horário pode variar das 6 até as 8 da noite, ou quem sabe até mais. Pedágio: quando um morador vai para o trabalho e tem um pedágio em sua rua, ele tem que pagar, ou então algum familiar irá sofrer com as consequências. Lei do silêncio: nessa regra não se pode denunciar nenhum traficante, ou então pagará com a vida. Riva saía de casa todos os dias para ir ao trabalho, mas ao se deparar com esse pedágio, ele sempre se recusava a pagar e logo começava uma discussão com os traficantes, afirmando que ele era apenas mais um trabalhador pobre daquela favela e que além de aquilo ser um absurdo, ele não tinha obrigação de pagar, e não tinha mesmo. Mas quando isso acontecia, os traficantes sempre ficavam revoltados e diziam que ele iria pagar por aquilo. Até que em uma certa noite, Riva estava em casa com a sua mãe e a sua esposa. Todos estavam dormindo quando os traficantes invadiram a sua residência para cobrar pelo pedágio. Naquele momento, Riva acreditava que eles iriam apenas levar alguns itens, como o rádio ou a TV, mas os traficantes tinham intenções mais cruéis. Riva e sua família foram levados para fora de casa. Riva foi amarrado em um poste. E enquanto isso, a sua mãe e a sua esposa foram sexualmente violadas. No momento em que isso acontecia, Riva chorava de raiva. Após esse acontecimento traumático, Riva resolveu procurar as autoridades em busca de justiça, mas nada aconteceu. Ele primeiramente foi a uma delegacia, e ao ouvir suas queixas, o delegado disse que não podia fazer nada, e que nem tinha viaturas. Em seguida, ele procurou o batalhão Tobias de Aguiar, mais conhecido como Rota, e foi naquele momento que os traficantes descobriram que ele tinha denunciado. A partir daquele momento, os traficantes começaram a caçá-lo, pois como eu disse, nas favelas existe a lei do silêncio. Devido a isso, a sua mãe e a sua esposa voltaram para a região do Nordeste. Com o passar do tempo, Riva descobriu que não foi o único a passar por esses problemas. 2 de seus amigos, Zé Magrela e Didi, também nordestinos, tiveram algum familiar que foi sexualmente violado. Riva ficou um tempo morando naquela favela, mas após uma tentativa de homicídio mal sucedida, que ele resolveu sair de lá. Nessa ocasião, 3 traficantes invadiram sua casa, atirando para todos os lados, mas por sorte, Riva não estava no local e se escondido em um matagal lá perto. Nessa noite, ele passou escondido em um beco e quando teve oportunidade, foi para a casa de seu amigo Zé e depois foi para a casa de seu irmão. A vida de Riva já estava voltando ao normal. Ele conheceu a sua segunda esposa, que já estava grávida. Até que um certo dia ele resolveu ir até um lugar para receber notícias de sua mãe, e no meio do caminho os traficantes viram ele e a sua esposa, e mesmo ela estando grávida, eles não perdoaram e dispararam várias vezes na direção de Riva. Ele e sua esposa foram atingidos, mas sobreviveram. Porém, o filho que Riva esperava acabou morrendo. Revoltado com a situação,
Riva começou a fazer justiça com as próprias mãos. O seu primeiro ato de revolta foi contra um homem que abusou de uma garota de 14 anos. Riva, Zé Magrela e Didi se armaram com alguns bastões e, após espancar esse Jack, vamos dizer assim, o amarraram em uma árvore e o entregaram para a polícia. Como forma de retaliação, os traficantes sequestraram seu irmão e ele nunca mais foi visto, nem mesmo o corpo foi encontrado. O principal traficante da favela, conhecido como Nego Cão, mandava diversas ameaças para as pessoas próximas a Riva, até que um certo dia, Nego Cão invadiu a casa de Zé, amigo de Riva, para cobrar o pedágio. Zé ficou sendo ameaçado pelo traficante, que empunhava uma arma, e sua esposa desesperada dizia que ia para a casa de sua mãe para pegar o dinheiro, mas na realidade ela vai até Riva pedir ajuda. Quando Riva chega, ele traz um amuleto da sorte consigo, também conhecido como 38. Ao ver Riva, Nego Cão dispara na sua direção, então inicia-se uma troca de tiros, mas Riva leva melhor e Nego Cão acaba falecendo. Daquele momento em diante, Riva e mais alguns amigos formam um grupo de extermínio e acabam matando não só os traficantes, como também alguns estupradores que atuavam na favela. Eles recebem o apoio total da população e Riva passa a ser visto como um herói. Ele não matava mulheres e nem crianças, matava apenas quem não prestava, garantindo assim a paz dos trabalhadores. Mas como todos nós sabemos, um grupo de pessoas que faz justiça com as próprias mãos não dura muito tempo. E em 1989, Riva foi preso, acusado de 30 homicídios, mas a maioria ele nega. Alguns de seus amigos foram mortos na cadeia por aqueles bandidos que eles amarraram na árvore. Já Riva ficou no presídio do Carandiru, passou pelo Centro de Observações Criminológicas, o COC, e pelo P2 em Tremembé. E no dia 9 de abril de 2010, Riva foi solto. Uma curiosidade sobre Riva é que ele estava no Carandiru bem no dia que aconteceu o massacre do Carandiru, só que ele estava em outro pavilhão. Hoje, ele leva uma vida completamente diferente, aceitou a palavra de Deus e é cantor. Este justiceiro é o que tem a história mais diferente se comparada aos outros, pois hoje ele se encontra solto e vivendo bem. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.